Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 29 de outubro. O Ibovespa apresentou queda de 2,38%, proporcionando aqui um pivô de baixa no gráfico diário, perdendo a mínima do pregão anterior, que aumentava dentro do que eu comentei na última videoanálise, aumentaria a chance de buscar uma região na faixa dos 45.600 pontos, depois 45.000 pontos, enfim. Juntando isso com a formação do pivô de baixa do pregão de hoje, aumenta-se a chance realmente de buscar uma região de 45.000 e podendo até se estender para a faixa de 44.300 a 44.000 pontos. O que eu tiro do pregão de hoje? Primeiramente, para quem está me acompanhando nas últimas análises, eu cheguei a comentar, a partir de quinta-feira, ou seja, o pregão de hoje, ficaria mais interessante, o mercado, vários ativos, para mim, ficariam maduros para quê? Para uma operação na ponta compradora. Aí você me pergunta, poxa, e por que caiu? Ué, eu não passei nenhuma compra no pregão de hoje. Na verdade, cheguei a recomendar 2 vendas no pregão de hoje. Por que não recomendei compra? Porque não gerou o sinal de alta. Pelo menos para o meu método, não gerou sinal de alta para entrar comprando. E outro ponto, a informação, a interpretação do pregão de hoje. O que estava maduro para a compra ficou podre. É como se tivesse passado do tempo. Uma fruta que está madura, se você deixar um pouco mais, passou um pouco tempo, ela fica podre, né? Ou seja, não serve mais para consumo. Então, vários ativos não servem mais para mim para consumo na ponta compradora. Então, é só fazendo uma comparação da forma como eu trabalho em cima do meu método. Então, fico mais para a ponta vendedora em diversos papéis a partir do pregão de hoje, dependendo do que acontecer aí nos próximos pregões. No mini índice, cheguei a recomendar venda logo aí na segunda hora de pregão, depois de ter aberto com gap, veio aqui subindo, recomendei venda se perdesse a mínima desse candle aqui, esse candle de alta. E cheguei a escrever logo depois que eu recomendei, falando que será importante para a venda que ela seja acionada até as 11 horas. Esse candle aqui é o candle gráfico de 10 minutos, isso aqui. E esse candle é o candle das 10h50 que vai até as 11 horas. Ou seja, esse candle não aciona a venda. Então, basicamente, para mim já tinha sido cancelado, ainda mais depois no candle seguinte já supera a máxima do dia. Enfim, abortou para mim pelo meu método. É como se tivesse o que estava maduro ficou podre. Então, aí veio aqui, para quem resolveu ainda manter a venda, teria acionado o stop da operação. Da alto, mas não deu para vender mais acima, não se encaixou para mim uma venda um pouco mais acima. O ponto que se encaixou mais para venda foi aqui, só que eu não estava acompanhando nesse momento, tive um compromisso no início da tarde, das 14 até umas 15h30, e não tive como acompanhar isso aqui. Quando eu cheguei já tinha sido acionado, até tinha uma pergunta para eu responder a respeito disso, e não dava para fazer venda. Cheguei, acabou de acionar, agora há pouco acionou uma venda na perda ali dos 46.760 pontos. Até cheguei a também falar, devido ao horário, difícil de se pensar numa relação risco-ganho mais satisfatória devido à questão do horário. Mas olha só que teria dado facilmente aí uma relação risco-ganho de 1:3 nessa venda aqui no mini índice. De qualquer forma, o mini índice operacionalmente fica ainda mais para a ponta vendedora. Melhor ainda se gerar movimentação para cima no gráfico intraday para buscar alguma possibilidade de venda. Enquanto basicamente não tiver acima dos 47.190 pontos, essa região aqui que foi perdida oficialmente com fechamento no pregão de hoje, enquanto não tiver para cima desse patamar, eu fico mais para a ponta vendedora aí no mini índice. Na sequência aqui nós temos para comentar o PTR4. O PTR4 terminou o dia em queda de 1,17%. Um candle ali com formação de um martelo invertido, mas eu não vejo muito com bons olhos nesse momento ponta compradora na PTR4. Não se encaixa para o meu método compra, a não ser que seja mais pensando em day trade. Só que o que mais se encaixaria para meu método nesse momento seria venda se ela perder R$ 7,55. Mínima de hoje R$ 7,57. Se ela perder R$ 7,55, para mim seria uma possibilidade de buscar uma venda, buscando trabalhar com stop aqui nessa região e olhando até mesmo nos fechamentos, já são 3 fechamentos para baixo desse fundo. Já tentou voltar por 2 vezes e não conseguiu. Tenta voltar por 2 vezes e não consegue. Vem para aqui para baixo, para mim seria venda, podendo ter um movimento de baixo para buscar a região 7,22 e até mesmo valores mais abaixo, R$ 7,00 e fechamento desse gap aqui na casa 6,79. Na Vale 5, o dia também proporcionou um candle de reversão chamado de martelo invertido. Na Vale 5, apesar desse movimento ter sido forte para baixo, que aumenta o risco de uma compra, ela ainda encaixaria para mim, para o meu método, uma compra se superasse R$ 13,55. Mas teria que fazer isso no próximo pregão, não pode perder a mínima de hoje. Se perder a mínima de hoje, é como se tivesse maduro para fazer essa compra mais arriscada
e ficasse podre, podendo trabalhar até na ponta vendedora, tentando pegar um movimento aqui para a região dos R$13 e principalmente para o suporte na faixa dos 12,90 a 12,73. E para uma compra mais arriscada nessa ação, se o mercado proporcionar subindo o stop gradativamente, por ser mais arriscado, a gente faria isso enquanto não viesse a fechar aqui essa região de gap na faixa dos 13,87 a 13,98, região de resistência para ela. PSSA 3 recomendei venda no pregão de hoje, venda acionada na perda dos R$ 33,21. Já tinha falado desse ativo na última análise, só que os valores eram diferentes porque no pregão de hoje ela ficou ex juros e consequentemente houve um ajuste nas suas cotações. Então a perda dos R$ 33,21 proporcionou essa venda, queda de 2,24%. Stop em 34,17, já foi reposicionado em 33,99, um pouco acima da máxima do pregão de hoje, objetivo em 31,26 com risco de 2,92%. Essa foi a venda, além do mini índice que eu cheguei a recomendar no pregão de hoje. Lame 4 eu cancelei uma compra que já tinha recomendado, segunda vez que cancela uma possível compra, não executou nenhuma delas, na Lame 4 aqui nenhuma delas foi executada e também a do mini índice cancelada, só executada a da PSSA 3. BBAS3 pivô de baixa, assim como o Ibovespa, também saiu do maduro para o podre, ou seja, podre para a compra, fica mais para a ponta vendedora. O ideal é que ela tente gerar algum movimento de subida para proporcionar uma venda com a melhor relação risco-ganho. Mas por enquanto o BBAS3 vai apontando ali para um retorno para a faixa dos R$15 até um patamar em torno dos R$14,70. CROT 3 ainda tem um cenário gráfico que me chama atenção para a ponta compradora. Só que o candle de hoje, ele anula a possibilidade de eu entrar comprando de imediato, ou seja, eu não estou pensando em compra no próximo pregão já em CROT 3. Mas se ela fizer um candle aqui que não acelere, ou seja, se não gerar um candle forte assim para baixo, se gerar só um candle mais fraco aqui, ficaria até animado para fazer compra a partir da segunda-feira em CROT 3. Visto que esse movimento foi bem representativo para cima, aqui para mim ainda estaria dentro de uma tendência de alta, mas passando por um processo de correção de curtíssimo a curto prazo, mas ainda para mim seria um cenário gráfico um pouco mais favorável para o ponto comprador, desde que não acelere muito para baixo. E por último, o GPA3 também é outro papel que me chamaria atenção para a compra, mas teria que romper a máxima do pregão de hoje, R$ 68,35. Há outros papéis que eu penso mais na ponta vendedora, BBDC4 também pensaria mais para a ponta vendedora. Os bancos geraram um sinal bem negativo no pregão de hoje, anulando o que eu tinha comentado em cima de BBDC4 na última videoanálise, que você pode conferir aí, que eu já deixei aí nos cards para que você possa assistir. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção. Se a análise está sendo útil para você, dê um curtir aí na análise, um like, eu agradeço de imediato e aguardo você amanhã no próximo vídeo análise também durante o pregão através da minha página no Google+. Até mais.